agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Olá, amigos e amigas, eu sou o André Arruda e esse é o último episódio dessa temporada de 2020 de Castor e seus Escapes. Hoje vamos falar sobre esse ano que passou, tanto para mim quanto para vocês, sei lá, o importante é falar alguma coisa nesses momentos tão derradeiros desse último dia de 2020. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o episódio de hoje. Fora que, vou apresentar para vocês uma prévia do que terá para o ano que vem, O ano que vem vai ter muita coisa nova, muita coisa legal, espero eu. E vamos colocar bastante episódio aí nesse podcast, porque senão já viu, É isso aí. Então fiquem ligados e continuem em linha. O que eu fiz? O que eu fiz esse ano? A gente fala assim, putz, esse ano foi uma meleca, não deu para fazer nada. Para mim deu para fazer algumas coisinhas, Uma delas é isso que você está ouvindo agora, esse podcast. Eu há muito tempo já queria me aventurar nessa forma, Porque eu considero que, pelo meu jeito de comunicar, o podcast seria o canal mais adequado. Eu gosto muito de falar. E eu tentei fazer por meio de vídeo, mas vídeo não funciona para mim. Eu sou prolixo, Eu falo demais, E por falar demais não tem como eu fazer uma comunicação assim sem ser longa, Sem ser detalhada, Então eu acabei optando por fazer esse podcast, Além disso, eu tive algumas pequenas realizações pessoais, Uma pós-graduação concluída, só aguardando o resultado final, Outra em andamento, a segunda graduação que eu estou fazendo de vento em polpa, o projeto Bola Nossa, que vai ser a fonte de informação pro spin-off do Castor e seus Escapes no ano que vem. Vai ser, acho que já amanhã, quer dizer, dia 1º de janeiro, eu já vou gravar o primeiro episódio. É um resumo, é um briefing, de campeonatos de futebol, porém com alguns dados estatísticos, Então é bem interessante o trabalho que vamos fazer daqui por diante, que eu vou fazer, retomar algumas coisinhas. Eu deixei um pouquinho o meu equipamento de DJ um pouco de lado, mas eu fiz na pandemia, eu gravei muita coisa de sites de mixagem. Eu participei das eleições, Então, para mim, acabou sendo um ano bastante produtivo. Eu fiz muita coisa, nesse ano. Além do mais, Carnaval 2020, eu participei de forma destacada do Carnaval. Eu fui o professor Raimundo, fiz o papel do professor Raimundo, uma honra para mim. Acadêmicos do Tucuruvi fez um grande carnaval em 2020, subiu, para o grupo especial de novo, E só que
tudo ficou pro meio do ano, né? Eu ia correr a São Silvestre e não deu. Esse ano foi adiada a São Silvestre pro meio do ano. Vai ser interessante, né? Mas isso tudo vai depender da vacina e de como as coisas vão se comportar nos próximos meses. Será que nós vamos ter uma situação, um novo normal? A gente vai ter o gostinho do novo normal em 2021? Isso nós temos que esperar para saber. Mas a gente tem que trabalhar por onde, né? E é isso, né? É isso que foi assim o meu 2020, né? O 2020 foi assim. Foi muitas coisas que aconteceram, algumas coisinhas chatas, mas nem todos os dias são ensolarados. Existem dias que vai chover, por assim dizer, né? Porque é muito relativo também, dias de chuva. Para quem planta, é um dia abençoado. Para outros, dia de chuva não é um dia legal. Então há dias ruins e dias bons. E isso é normal, a gente tem que entender isso, né? Acho que se a gente entender que felicidade não é uma situação permanente, sim algo transitório, a gente vai valorizar cada vez mais os nossos momentos felizes e vai ter mais esperança diante dos momentos tristes, né? E é assim que a gente tem que ver, né? A vida tem que ser vista dessa forma, né? Bem, é isso. É isso o que foi o meu ano de 2020. Eu espero que vocês tenham tido um ano que tenha aproveitado alguma coisa. Porque esse ano foi um ano de aprendizado. A gente aprendeu muita coisa em 2020. E quem não conseguiu, quem faltou a aula de 2020, vai ter que voltar para aprender. Não voltar no tempo, mas voltar para corrigir os próprios erros. É isso aí, pessoal. É isso aí. Castor e seus escapes. Esse foi talvez um dos meus projetos mais audaciosos desse ano. Até audacioso até no slogan que eu escolhi, né, para o podcast, né, que é o maior espetáculo de escapismo verbal da internet, né? E é assim, a gente, para poder mirar para chegar aos céus, a gente tem que mirar bem mais longe, né? Mira no sol, mira bem longe, né? E é assim que as coisas têm que ser. Se a gente quiser ir para algum lugar, a gente tem que pensar bem alto, pensar longe, né? E esse ano foi um ano em que eu falei sobre muita coisa, né? Então, foi um ano que deu para opinar sobre diversos assuntos importantes, né? Sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre um monte de coisa aqui. E em resumo, né? Foram quantos episódios mesmo? Foram 2, 4, 6, 8, 9. Esse vai ser o 10º episódio. Foram 9 episódios, né? De Castor e seus escapes. Falei sobre vários assuntos, né? De economia, política, caramba, 4. E alguns deles eu vou deixar em destaque. Um deles, o meu primeiro episódio foi o episódio sobre a mentira, né?
porque era um assunto um pouco mais filosófico, mas que tem muito a ver com a realidade atual, né? Nós vivemos num mundo que é muita pós-verdade, né? É um mundo em que teve muita coisa ficcional, muita coisa que, nossa, é absurdo, sem tamanho, né? E hoje, né? É muito importante a gente buscar uma opinião mais balizada, tá? Então assim, os episódios, até mesmo para mim, demorou mais tempo do que eu imaginava. Por exemplo, o episódio sobre as eleições, eu imaginei que fosse ia divulgar, publicar o episódio no mesmo dia das eleições, né? E não deu para fazer, porque depois das eleições eu fui incumbido de uma tarefa, né, muito importante, e acabou dando esse verdadeiro rebu, né? Atrasei em mais de 15 dias a liberação do episódio sobre as eleições. Mas foi entre os episódios que teve maior audiência, né? Quer dizer, na verdade, os que teve mais audiência foi o episódio Todos por Um, Eu Vi o Brasil na TV, que foi o mais ouvido, né? E Moeda Digital, né? Das eleições não foi tão ouvido, mas que deu muito trabalho para fazer, né? E assim, falar hoje, fazer um podcast de opinião é uma responsabilidade muito grande. É um poder e uma responsabilidade enormes, né? Porque você tem que saber medir as palavras e você tem que ter uma base de opinião. A gente tem um problema muito sério, que é a gente sempre buscar informações que confirmem as nossas convicções. Mas nem sempre essas informações são verdadeiras, né? E isso pode nos colocar em maus lençóis, né? A gente fica obrigado a retirar o que disse, né? Então, o primeiro episódio foi em setembro, foram 3 meses e quase 10 episódios. Nossa, foi muita coisa, né? Então o episódio da mentira foi um mais filosófico. Todos por Um, ele trabalha muito com a pauta identitária. Eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter em mente, né? Foi ouvido 24 vezes. Aí você, nossa, é pouco? Não, para mim é muito, porque esse podcast ele só está começando e não teve nenhum tipo de divulgação, né? Então uma coisa que deu certo, só uma coisinha ou outra nas redes sociais, né, para as pessoas ouvirem, e muita gente gostou mesmo, né? Gostou do que ouviu, né? E esse Todos por Um, ele é muito importante para a gente ter aquela noção de que todos os movimentos que nós temos para combater uma situação injusta, na verdade, eles são parte de um mesmo sistema. Eles são vítimas, né? Todos nós somos vítimas de um mesmo sistema opressor, né? A exclusão da mulher, a exclusão do LGBT, a exclusão do negro, a exclusão do estrangeiro, a exclusão da natureza, né? A exclusão dos ameríndios, né? Então essa exclusão toda é parte de um mesmo sistema opressor em que poucas pessoas ficariam aptas, né? Que é essa elite que nós vivemos, é uma elite masculina, branca, rica, cristã, né? E endinheirada, né?
Então esse tipo, então é uma questão que esse episódio foi um dos que eu tive mais orgulho, que eu gostei muito de fazer, todos por um, apesar de eu acredito que tenha dentro desse episódio algumas escorregadas, né? Que às vezes eu ouço de novo os episódios até mesmo para entender, né? Que teve algumas escorregadas em algumas partes, alguns termos, algumas terminologias que não ficaram muito boas em termos de opinião, que seriam passíveis de questionamentos futuros. Eu espero mas se vier esses questionamentos, eu irei esclarecer com muito prazer, né, sobre isso. Eu vi o Brasil na TV. Aí você vai falar assim, putz, falar sobre televisão em um podcast, cara. Eu falei assim, putz, mas televisão não é um meio de comunicação que está em extinção? Não exatamente. Eu ainda vislumbro a TV ainda continuando a existir, não da forma como havia, né? É provável que futuramente não haja mais essa questão de transmissão televisiva por ar, por exemplo, né? O conceito de canal aberto e até mesmo o conceito de canal fechado possa mudar futuramente. Dada a internet, né? Você vê quais são os serviços que estão com maior demanda hoje na internet. O serviço com maior demanda hoje você tem o Amazon Prime, que é o Prime Video, né? O Prime Video, o Netflix, a Netflix, a HBO Plus, a Disney Plus, né? Que são serviços de streaming de mídia, né? De televisão. E esses serviços, na verdade, eles tiveram origem na TV fechada, na TV fechada, inclusive na TV aberta, o formato, né? Por exemplo, eu falei muito sobre a questão da programação horizontal e vertical, se eu não me engano, na parte 1, contando sobre a história da TV Excelsior, né? E hoje a gente maratona séries, né? Então você tem o conceito de programa seriado, ele veio da TV aberta, ele sempre existiu. Na verdade, o que hoje nós temos hoje é algo diferente do que havia naquela época, de que você tinha que aguardar a outra semana para poder ver a continuação da história, ou no caso do Brasil, das novelas diárias, né? Ou você aguardar a continuação a continuação da história no próximo capítulo, no dia seguinte, né? E hoje você maratona séries, né? Você vê um episódio atrás do outro, então você fica por horas a fio assistindo uma história, né? E pode parar quando quiser, né? Então esse vai ser uma tendência para o futuro, mas todo o que nós vemos hoje em termos de serviços de mídia, de multimídia, ele vem dessa origem da televisão, né? Da televisão. E foi interessante de falar sobre isso, né? Sobre a TV, né? No Brasil, né? O episódio da moeda digital, eu tive que fazer bem rápido, eu tive que ser bem depressa. Eu sou bancário, então eu tenho um certo domínio da parte de coisas de informações sobre finanças, né? Então eu tive uma facilidade de fazer isso rápido e eu precisava que esse episódio eu fosse o mais rápido possível ao ar, né? Por causa da proximidade da
estreia, né, do início, né, do Pix, né? Porque muita gente estava em dúvida e aproveitar esse momento, né, que a gente chama de timing, né? Aproveitar o timing, né, da informação, quando se trata de coisas opinativas ou de opinião, de informações, é muito importante você ter esse respeito ao timing, e é uma lição que se tem a aprender, né? O episódio das eleições, eu também, assim como da TV, eu tive que dividir, né, em duas partes, né? Eu dividi a da TV eu dividi em 3 partes e o das eleições eu dividi em 2. E eu dividi em 2 por uma simples razão, né? Primeiro foi contar a história, né? E o segundo foi a questão da opinião, né? Porque eu observei muito a opinião da imprensa, e é lógico que algumas coisas da opinião eu não concordo, às vezes sobre, por exemplo, a esquerda, né? De que foi ruim para a esquerda, de que foi ruim para o Bolsonaro, né? A eleição municipal, mas de que a eleição municipal não levaria nenhum tipo de questão para 2022, né? Então foram opiniões que estavam correntes dentro da imprensa, né, em geral, e inclusive até parte da esquerda também, dos colunistas de esquerda também alimentaram um pouco essa opinião. Houve sim contestações, né, da opinião, né, porque o plano da direita e até mesmo da extrema direita era eliminar por completo a esquerda no Brasil, e não foi possível, né? Inclusive teve pontos importantes, né, de que o Brasil, de que foram eleitas candidatas trans, teve candidaturas coletivas, muitas mulheres sendo eleitas, né? Então isso foi uma observação que era necessário, né, de se fazer na conjuntura atual dentro da política, né? E foi assim. Eu até gostaria de ter feito mais episódios, mas foi o que deu para fazer, e foi um bom trabalho, a meu ver. E esperamos que mais para frente a gente bote mais coisa para frente, porque é importante a gente usar aqui esse espaço. O canal Podcasting é um canal muito interessante, né, para prolongar um assunto, para aprofundar um assunto, né? E eu espero que mais para frente tenha mais coisas, né? Tem 2 detalhes. O primeiro episódio eu coloquei quadros, né? Só que esses quadros não vingaram. Um é o quadro com o meu personagem, o Duque, né? Que é um peixe de pelúcia. Que, se você vê nas minhas redes sociais, no Instagram e coisa e tal, vira e mexe, ele aparece, né? No meu Twitter tem uma animação que eu fiz em stop motion, que não era do Duque, era do Barão, era uma versão menor desse peixe enorme, né? Que é um tubarãozão de pelúcia, fabricado pela FON, é uma gracinha. E o quadro sobre tecnologia. Tecnologia é uma das coisas que eu gosto muito, é uma das minhas paixões, eu adoro tecnologia. Porém, é complicado você fazer isso. Você tem vários podcasts de tecnologia muito bons, né, na internet, né? E se eu for colocar, eu teria que criar uma questão de nicho específico. Eu pretendo fazer isso
eu pretendo falar muito sobre essa questão da obsolescência programada, porque é algo muito importante para o futuro, né? Porque a forma como está sendo, a forma de manejo da tecnologia hoje, ela não está sendo muito sustentável. Hoje, por exemplo, a partir de amanhã, vários telefones deixarão de ter acesso ao WhatsApp, telefones antigos, né? Telefones de 3, 4, 5 anos de fabricação, e são telefones que têm ainda um poder de processamento, que ainda tem ainda tem funcionalidades que possam ser exploradas ali, mas vão deixar de ser utilizados para diversos aplicativos. É um padrão da indústria que nós temos que combater? Com certeza. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que haja uma maior durabilidade nos dispositivos, né? Porque não faz sentido a forma como está sendo colocadas as coisas, né, de tecnologia. Pois bem, a seguir eu vou falar sobre o que vai vir pela frente, tá? Esse ano promete. De 2021, de 2020, ó. Está chegando ao fim o famigerado ano de 2020. O ano em que muitos de nós, seres viventes Homo sapiens deste planeta Terra, não guardamos em nossas lembranças com muito carinho. Um ano em que fomos rasgados por uma pandemia que adiou planos, destruiu famílias, trouxe dor, medo e incerteza. E todo final de ano nós reunimos os cacos para saber o que é o joio e o que é o trigo nessa imensa balbúrdia. E simbolicamente destacamos e enaltecemos o que foi bom e o que foi ruim no decorrer desses 366 longos dias de 2020. Sim, amigo, esse foi um ano bissexto. Um dia a mais de um ano que se tornou torturante a partir de março. Então é hora de prestarmos as nossas homenagens para um ano tão estranho para os padrões normais, que instituímos a excêntrica honraria de eleger o babaca do ano. Não faltaram concorrentes, porém nós temos que puxar o fio da meada, pois os personagens que figuram nas mídias e redes mais babacas e infames de sempre fizeram de tudo para conquistar tal honraria esse ano, porém já são ao concurso. São pessoas que, com a opinião fétida, seu discurso tóxico e suas ações absurdas tornaram esse ano ainda mais difícil para a grande maioria desses seres humanos. Mas esses personagens folclóricos, do que há de mais perverso no âmago da humanidade, não existiriam se não houvesse quem batesse palma para esses loucos dançarem. Por essa razão, tal honraria não deve ser oferecida a uma liderança dessa insana idiotice. Esse líder só existe porque há alguém que acredite nele. Por isso, o prêmio de babaca do ano vai para você. Você que não suporta o que é diferente, que não aceita o mundo com mais cores, com mais amores, com mais diversidade. Você que se agarra mais à crença do que aos fatos. Você que dá carteirada, que pergunta, sabe com quem está falando? Que usa o seu poder para humilhar os outros e que abdica do seu poder para se safar. Você que prefere filmar com o celular a tragédia do que tomar partido dela. Você que deseja fazer justiça com as próprias mãos por acreditar que a sua justiça é mais justa que a justiça das leis e dos homens.
Você que não admite o erro, a falha, o defeito e some como se nada fosse contigo. Você que desconfia apenas por desconfiar, que olha o preto como animal, a mulher como lixo e o LGBT como piada. Você que vive pondo a culpa nos outros. Você que é um filho que foge à luta. Você que quer medir os outros usando a sua régua. Você que acha que o outro tem que morrer, que todos têm que ser iguais a você, que farinha pouca é meu pirão primeiro, que tem que levar vantagem em tudo, que segue a cartilha do ódio, usando a falsa e hipócrita fé como álibi. Aqueles trastes que tanto tu criticas, na verdade espelham daquilo que tu és. Se hoje nós vivemos envoltos a tamanha idiotice e insanidade, é porque muitos de nós procuramos nos espelhar naquilo que há de mais torpe e cruel, quando deveríamos nos espelhar naquilo que nos engrandece e nos torna humildes. Todos nós assim acabamos por ser babacas. De um jeito ou de outro, pois olhamos cada vez mais para nós mesmos e esquecemos que existe uma palavra que precisamos praticar todos os dias para vivermos melhor com os outros: a empatia. Rejeite o título de babaca do ano, mas dizer não basta. Precisamos repensar as nossas atitudes, precisamos nos pôr no lugar do outro, precisamos ser melhores sempre, para que o prêmio de babaca do ano deixe de fazer sentido. Fazer um podcast não é fácil, né? Mas assim, a gente tem essa parte aqui desse episódio, eu vou mostrar para você como é que eu tô fazendo, né? As gravações, né? Porque um dos maiores problemas que a gente tem para fazer um episódio assim, uma gravação boa, né? É ter um equipamento adequado, né? E assim, inicialmente eu usei o telefone para poder gravar os áudios, os 2 primeiros episódios. Você deve ter notado que os episódios ficaram primeiro com uma variação grande de ruído, né? E segundo, que acho que foi o mais pegado, é que como eles foram gravados e não teve edição nenhuma, esses episódios ficaram muito compridos e teve momentos que tava maçante, que tava arrastado, né? Teve trechos dos primeiros episódios que estavam arrastados, né? E aí eu percebi que fazer a gravação com o aplicativo, né, do Anchor no Android ou no iPhone, eu tô fazendo agora, né, sem editar, né, o episódio usando o iPhone, né? Até mesmo porque esse episódio, esse último do ano, é um episódio que tem mais um caráter de depoimento, né? Então uma coisa que seja mais natural, né? Mas eu percebi que precisava melhorar um pouco isso para que para que o episódio em si fique mais fluido, né, e que fique mais agradável de se ouvir, né? Então, algumas coisas que eu fiz foi trocar equipamento, né? A primeira coisa que eu fiz de equipamento foi usar o equipamento que eu tenho, né? Eu tenho um Mac. Eu tentei fazer a gravação no Windows, mas não é lá essas coisas. Eu não sei o que acontece, a tecnologia do Windows de áudio, de gravação de áudio, é uma tecnologia que gera muito ruído, né? Por causa do que a gente chama de latência, né? Que é o tempo de resposta da placa de som, né? Então, quanto menor o tempo de resposta, mais informações de áudio ela consegue capturar, né?
e melhor fica a qualidade do áudio. E eu não sei o que acontece, que no Linux você tem um serviço de áudio de baixa latência chamado Jack, né? E no Mac você tem um sistema nativo mesmo, que já trabalha com baixa latência, e as gravações elas são de muita boa qualidade. E não é só apenas no Mac, no iPad, no iPhone, no iPod, né? Até o iPod Nano você consegue gravar. Se você colocar um fone de ouvido de celular que tem microfone num iPod Nano, você consegue gravar o áudio, né? Então a qualidade das gravações sai muito boa. Eu não sei se é apenas por causa do hardware de áudio ou se ele trabalha com um conjunto que permita uma qualidade boa de áudio, mas assim, o áudio ideal para você gravar uma narração assim é um áudio que tenha que seja mais brilhante. Eu falo áudio brilhante, que é um áudio que não fique xoxo, né? Que não fique com um pouco agudo, com um pouco grave. É um áudio que parece completo, né? E que tenha baixo ruído, né? De fundo, né? Então são duas características importantes para você gravar o áudio, né? E eu tive que trabalhar muito isso, né? E aí eu tive que editar, né? Porque como às vezes eu empaco às vezes para falar, então fica alguns períodos de silêncio que são muito ruins, né? Acaba sendo um anticlímax, né? Mesmo que você complete a ideia que você estava falando antes de interromper, fica sujo, né? Gera uma quebra de sequência, né? Então eu comecei a gravar, né, esses áudios no computador, né? E eu comecei a editá-los usando o software, o Audacity, né? O Audacity é um software livre. Você pode fazer o podcast inteiro com ele. Você pode pegar, colocar fundo, pode colocar efeitos sonoros, pode fazer toda a gravação, a produção do podcast usando o Audacity, que é um software simples e que resolve a parada. Então ele é muito bom. E aí eu uso o Audacity para encurtar o áudio. Ele corta, né? Ele tem um filtro que se chama travar silêncio, tá? Esse filtro, ele diminui os espaços de silêncio entre as falas, né? Então, esses espaços que não tem, que são silenciosos, eles são você pode cortá-los ou reduzir de tamanho, diminuir a metade. É o que eu faço, né? Só que tem que tomar muito cuidado, né? Que nem jardinagem, né? Se você corta no ponto errado, você mata, né? Você mata a planta, né? Nesse corte você pode engolir palavras, fazer com que alguns sibilantes deixem de ouvir, entendeu? Então tem que trabalhar muito bem esse trabalho de corte, né, para não atrapalhar a fluidez também do negócio. Eu consegui cortar vários minutos, né, fazendo essa edição e o resultado ficou bom, né? Ao meu ver, ficou bom, né? Ficou uma narração fluida, ficou uma narração ágil, né? Ágil e fluida, que é muito bom para você ouvir no podcast, né? Porque dá essa boa. Uma fala ágil e fluida faz com que o ouvinte tenha a impressão de que quem está falando tenha um bom domínio do assunto, entendeu?
Tanto é que esses depoimentos que estou fazendo aqui, como são coisas que eu vivi, você percebe que a fala está até fluida, né? Mesmo que sendo de improviso. Então é basicamente esse o jeito, né, que eu estou trabalhando esses episódios, para que esses episódios, esses e os próximos, sejam episódios que as pessoas possam ouvir mais e mais e mais, né? E a gente vai sempre evoluindo para que a gente tenha mais e mais e mais ouvintes, né? Nesse podcast que eu estou montando aqui. É isso aí. – 2020, o ano em que vidas importam. 2020 está para chegar a seu final. Isso certamente, com tudo o que aconteceu, uma importante lição temos que tirar desse ano que foi muito triste, muito trágico, muito desolador. 2020 foi o ano em que aprendemos sobre a importância da vida, não apenas a nossa vida, mas a vida dos outros que estão à nossa volta. Começamos falando sobre os incêndios florestais, primeiro na Austrália, depois na Amazônia e no Pantanal. A vida selvagem importa. Plantas e animais sucumbiram ao fogo causado direta ou indiretamente pela ação do homem, diretamente pelas queimadas e indiretamente pelo aquecimento global causado pelos gases de efeito estufa lançados na atmosfera em meio a uma ganância industrial cada vez mais impiedosa e feroz. Depois veio a pandemia, que paralisou o mundo e fez tombar pela moléstia milhões de pessoas em todo o mundo. Dezenas de páginas diárias de obituários na Itália. Dezenas de covas abertas em Nova York, Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. Pessoas morrendo nas calçadas no Equador. Lockdown, distanciamento social, uso de máscaras, colapso no sistema de saúde, ruas desertas, economias paralisadas, desemprego em massa, fome e miséria. Desde março, a pandemia nos impôs uma rotina macabra, onde tememos perder silenciosamente nossos entes queridos, pois a maioria das pessoas que sucumbiram tinham comorbidades e ou estavam em idade avançada. Vidas frágeis importam. Eu não consigo respirar. Foram as últimas palavras de George Floyd, um homem preto estadunidense que morreu estrangulado por um policial branco. A rotina da pandemia foi interrompida por uma série de protestos nos Estados Unidos, com a adesão maciça de grandes personalidades do entretenimento e do esporte, com destaque aos atletas de basquete da NBA. Em novembro, na véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte por seguranças do supermercado Carrefour de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O debate da questão racial no Brasil ganhou força, pois sabemos que, por mais que tentem provar o contrário, o Brasil possui embutido em sua cultura o racismo estrutural. No Rio de Janeiro, uma família inteira foi metralhada por ser confundida com traficantes apenas por serem negros. Uma mulher em São Paulo teve a cabeça presa ao chão com os joelhos de um policial. É corriqueiro um caso ou outro de racismo no Brasil e no mundo, que inclusive fez com que um jogo de futebol na França fosse paralisado. Vidas negras importam. Morta a facadas, na frente dos filhos, na véspera do Natal. A violência doméstica e o feminicídio também estiveram presentes esse ano.
Também completou-se 1000 dias sem a resposta para uma pergunta inquietante: quem mandou matar Marielle Franco e Anderson e por quê? Nessas eleições, mulheres sofreram ofensas e injúrias apenas por serem mulheres e pleitear um espaço que é legitimamente delas, o espaço onde elas quiserem ocupar. Mulheres assediadas e violentadas sexualmente, sem direito de defesa, seja empresário, artista, políticos, não importa a idade, nem menores de idade estão respeitando. Mais do que nunca, vidas femininas importam. Cada vez mais LGBTs são agredidos e as mulheres trans são as maiores vítimas. Os casos de transfobia cresceram esse ano e com a pandemia ficou ainda pior. Marginalizadas e muitas tendo como a prostituição um meio de sobrevivência. Um grito de basta foi a eleição da mulher mais votada para vereadora no Brasil. Érica Hilton, uma mulher trans, preta, em São Paulo. Em Belo Horizonte, Duda Salabert, outra mulher trans, foi uma das mais votadas. Para vencer a opressão, é preciso ocupar espaços e denunciar as agressões. Vidas trans importam. Vidas LGBTQIA+, importam. A tirania foi a tônica de governos de alguns países do mundo que usaram a pandemia como álibi para impor ainda mais restrições às pessoas. A regra é simples: obrigações e negações de direitos para muitos e privilégios para poucos. A pandemia revelou a miséria e o desastre dessa política de exclusão e morte. Da negação da pandemia à inação governamental, vemos um poder cada vez mais distante de quem mais precisa de sua ação. A democracia, enfim, saiu do coma, impôs algumas derrotas aos tiranos. Caiu Macri, a proibição do aborto e a isenção de impostos para grandes fortunas na Argentina. Caiu o golpe na Bolívia. Caiu a Constituição do Pinochet no Chile. E caiu Donald Trump nos Estados Unidos. A democracia no mundo respira. Vidas democráticas importam. Este ano foi um ano em que nunca se viu antes o papel individual das pessoas no seu cotidiano. Com a pandemia, quase toda a população mundial teve que mudar o modo de vida e passou a ver o outro de uma forma diferente, mesmo que à distância. O isolamento social nos fez notar o quão estamos distantes uns dos outros e o quão empáticos deixamos de ser. Vivemos sobre um modo de vida em que somente aquilo que nos rodeia era tido como importante. Hoje vemos que aquilo que o outro faz pode sim nos afetar, que uma irresponsabilidade alheia pode nos trazer sofrimento e morte, que exemplos vindos de outras pessoas que até então idolatrávamos podem nos dar um bom ou um mau caminho. Tudo ficou mais próximo, mais visível. O fogo que ardia na Amazônia trouxe chuvas de cinzas em São Paulo. O doente assintomático de Covid, que pegou a doença em uma festa clandestina, passou a doença para seus pais e avós que não resistiram. 2020 nos impôs a necessidade de sermos protagonistas e corresponsáveis por um mundo que nos ensina a sermos mais empáticos e mais humanos. Vidas além das nossas importam. O confinamento, o bombardeio de notícias negativas, o escárnio e o desdém de outras pessoas, a guerra digital nas redes e as perspectivas cada vez mais sombrias de um futuro próximo testaram nossos nervos e nossas emoções. Nunca ficamos tão distantes e tão desolados.
Nunca choramos tanto, nunca fomos tão flagelados pelo isolamento social e pela distância que tivemos que nos impor para salvar as nossas vidas e as vidas de quem amamos. Nunca precisou-se tanto de motivos para sorrir. Nunca precisamos tanto de um cafuné, de um ombro amigo e de um colo para chorar. Nunca nos sentimos tão frágeis, tão indefesos diante de uma situação de calamidade. Nunca estivemos tão cansados, tão atordoados, tão insanos e desesperados diante de um cenário tão adverso. Quem passou por esse momento tão difícil jamais irá esquecer a agonia dos dias de 2020. Quem perdeu entes queridos e amigos na batalha contra a pandemia jamais irá esquecer o quão doloroso é a vida se esvaindo pelos dedos. Neste fim de ano, as vidas que se foram se tornaram um tributo para continuar lutando e valorizando cada vez mais a vida. Pois hoje e sempre, a vida importa. Vem aí! Opa! Quando você vê isso na televisão, vem aí, quer dizer que tem novidade, né? 2021. Olha, eu falando 2020 de novo. Meu Deus do céu. Olha, eu vou até bater na madeira, ó. Meu Deus do céu. Para não repetir 2020, né? Porque tem coisa de 2020 que, nossa senhora, né? 2021. Tem coisa nova. Para começar, eu mudei a vinheta de abertura e fechamento. Eu mesmo criei a vinheta, né? A música, o jingle musical fui eu que criei. Mas quando eu mostrei para os amigos meus, eu falei assim, putz, tá parecendo aquele grito de guerra da torcida no estádio de futebol, lá da seleção. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Nossa, que porcaria, né? Coisa cafona. Vão dizer que até eu mesmo sou daqueles que vão em manifestação com a camiseta da CBF. Que nojo. Bem, eu peguei esse mesmo tema, troquei alguns instrumentos, mudei o tom e ficou uma coisa diferente. Você vai ouvir agora esse que vai ser o novo tema musical de Castor e seus escapes. Já vai ouvir agora. Começa agora mais um programa Castor e seus escapes. Apresentação André Arruda. Apito árbitro, começa o jogo. Está no ar o placar agregado. O spin-off de futebol de Castor e seus escapes, com dados do sistema Bola Nossa. Pois é, rapaz. Essa é a segunda surpresa. Você viu essa outra abertura, essa outra vinheta que vem em seguida? É o spin-off de futebol de Castor e seus escapes, que se chama Placar Agregado. É um programa à parte. Eu chamo de spin-off porque é algo à parte, né, do principal, que é o Castor e seus escapes, né? E vai falar sobre futebol, porém com dados, tá? O que eu fiz? Eu desenvolvi um sistema que se chama Bola Nossa,
né? Aí você, por que bola nossa? Porque no jogo de futebol, quando a gente pleiteia a jogada, por exemplo, a gente vai reclamar do lateral, ou quando a bola sobe pra gente, fala assim, a bola é nossa, entendeu? E eu coloquei essa ideia de bola nossa, na verdade essa ideia de bola nossa faz tempo, né? Que eu tive essa ideia, né? Eu sempre gostei de trabalhar com números dentro do futebol, né? Não seria um PVC da vida, mas eu gostava de manipular planilhas, gostava de manipular coisas que geravam representações numéricas, ou seja, trabalhava com algumas estatísticas e eu criei um site, havia criado um site em 2005, baseado em PHP, com banco de dados MySQL, chamado Bolotas. E esse site, ele tinha uma sistemática, né? E eu queria colocar algumas coisas estatísticas ali. E não conseguia fazer. Esse sistema que eu criei, que chama-se Bola Nossa, né? Que na verdade foi a evolução do Bolotas, porque Bolotas, na verdade, você não tinha nenhuma relação com a questão futebolística, né? O nome não tinha relação, não tinha nada. E aí foi o Bola Nossa. Eu criei, né, essa ideia. Em princípio era uma sistemática para que em tempo real fosse mandado as informações. Então, saiu o gol de tal, retuitava, gol do tal time, gol de tal outro. Então as coisas eram retuitadas. Era quase como um robô. Só que eu não tinha desenvolvido a sistemática de robô para o Twitter. E esse ano, com o aprendizado que eu venho tendo na minha segunda graduação e outras coisas, eu resolvi me aventurar novamente. O sistema ele trabalha num processo indireto, ele não é um sistema de uma página da web que faz essa operação. Na verdade, é feita uma compilação que salva as informações em banco de dados, é feito os devidos cálculos e aí é gerada uma informação que é publicada no blog Bola Nossa Futebol, no Tumblr. E esse site, inicialmente eu coloquei informações dos campeonatos brasileiros da série A e B, mas eu fiz uma adaptação que permitiu incluir também os jogos de alguns campeonatos europeus. Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato alemão e campeonato francês. E essas informações vão gerar algumas compilações de dados que ainda estão em desenvolvimento, mas que são informações que talvez você não encontre em outros sites na internet. Eu estou criando um modelo matemático para determinar o grau de competitividade de um campeonato de pontos corridos, né? Que se dá na distância, né? Inicialmente eu imaginei que fosse a distância média entre os 4 primeiros e os 4 últimos, mas eu mudei a ideia da sistemática. Ele é baseado no diagrama de Pareto. Então, em relação aos pontos disputados, quantas equipes detinham 80% dos pontos disputados? Não dá para chegar a todas as equipes, porque o empate acaba se tornando um ponto perdido, né? E isso
vai trazer uma nova ideia, né, de competitividade de campeonatos. Eu apliquei esse modelo matemático no Campeonato Brasileiro da Série A e B e no Campeonato Alemão, em que o Bayern de Munique sobrou, né, no campeonato. E esse modelo de fato funciona. Então, quanto menos equipes disputando uma posição alta, mais pontos ficam concentrados com eles e menos com os demais, né? E isso faz com que a concentração dos pontos mostre que a equipe os resultados acabam sendo mais previsíveis e menos equipes teriam uma força para postular, por exemplo, um título ou uma classificação para um torneio internacional, né, como é, por exemplo, os campeonatos europeus que valem para a Liga dos Campeões da Europa e para a Liga Europa, né? E no caso do Brasil é o campeonato, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana, né? Então esses modelos eles vão sendo aplicados futuramente e vai gerar uma ideia interessante, né? De como vai ser de comparar campeonatos, né? E isso, talvez esse modelo aplicado possa gerar um fator de ajuste que permita, por exemplo, fazer com que possa se comparar equipes diferentes de campeonatos diferentes. Vamos ver se isso funciona adequadamente, mas o que importa nessa ideia, né, é ter uma espécie de informativo com um fator analítico, só que esse é analítico com base numérica de dados, né? Então isso vai ser o projeto, né, do placar agregado que eu vou apresentar. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser semanalmente, né? Porque, por exemplo, essa semana que passou, do dia 26, você vai, nós, em relação aos campeonatos, nós vamos ter estamos numa sequência absurda de partidas, né? Então você está tendo partidas todos os dias, desde o dia 26, só no dia 25, Natal, que não teve jogo. Do dia 26 até o dia... acho que do dia 23 até o dia 6 de janeiro vai ter jogo todo dia. Tá tendo jogo de futebol todo dia. Hoje, dia 31 de dezembro, tá tendo jogo do Campeonato Espanhol. Amanhã, dia 1º, vai ter jogo do Campeonato Inglês. Pode até não ter, viu? Porque ultimamente teve partidas que foram canceladas por surtos de Covid nas equipes inglesas, né? E no dia 2 já volta Campeonato Brasileiro, já volta Campeonato da Série B, entendeu? Então esse começo de ano vai ser muito corrido, né, para o futebol e nunca vai se ver uma virada de ano com tantas partidas de futebol como vem tendo, porque nós sabemos que as temporadas foram interrompidas no momento mais grave da pandemia, entre março e abril,
E nós vamos, e por isso que está tudo acelerado, porque é provável que em março possa haver um novo recesso, uma nova interrupção das atividades futebolísticas, porque se não houver interrupção, aí os jogadores de futebol vão ser submetidos a uma exaustão terrível, né? Bem, então basicamente esse é o projeto do Bola Nossa Futebol. Eu vou deixar o link também vou deixar o link na descrição desse episódio para que vocês possam assistir, acompanhar esses registros. É isso aí, pessoal. Vai ter mais coisas no futuro? Não sei. O que talvez haja outros spin-offs, né? Eu tô pensando em fazer alguma coisa referente à questão da obsolescência programada na tecnologia, de buscar essa conscientização de reciclar dispositivos eletrônicos, porque nós estamos vivendo num período, né, em que se está jogando muita coisa útil fora, né? Eu até mesmo esse ano, meu pai, né, ele cata coisa de reciclagem, né? Ele recicla, né? Ele vai na rua, cata latinha, cata plástico e às vezes aparece jogado na rua dispositivos eletrônicos. Ele já achou tablet, já achou telefone, já achou televisão, já achou... não apenas ele cata na rua, mas também dão para ele, né? E ele acha computadores, né? Computadores que funcionam, que estavam funcionando, CPUs de computadores funcionando. O problema era vírus de computador ou uma configuração ruim para um sistema Windows, entendeu? Então era uma coisa que era simples de resolver e que as pessoas jogavam fora, porque arrumavam um notebook, ou porque estão trocando por telefone, celular, ou se é para jogar estão trocando pelo console de videogame, entendeu? Então tá vendo essa mudança, né? O computador deixou de ser algo útil porque as pessoas compravam esses dispositivos eletrônicos por uma finalidade específica. E o computador ele é um dispositivo bastante generalista, né? É um dispositivo que você tem diversas finalidades ali, né? Então dava esse quiprocó todo, né? Eu tenho lá esses dispositivos, eu pego, testo e vejo que funciona, e aí eu reaproveito, eu faço uma experiencinha nela e eu tô inclusive para vender essas CPUs que achou. Quero já me desfazer de tudo isso, ficar só com os meus computadores normais mesmo, né? Para poder ficar de boa, ficar em paz. Tirar esse ano de 2021 é um ano de detox, né? Um ano de se livrar do que não lhe é mais útil, né? Então talvez seja esse uma das coisas importantes que esse ano está me trazendo, e espero que futuramente isso me ajude um pouco mais, né? Bem,
outros spin-offs que eu posso falar de tecnologia, falar de Bitcoin, falar de criptomoedas, porque é um assunto que eu gosto de tratar. Eu acho muito legal tratar de criptomoedas hoje. Você tem uma ideia, já a gente não imaginava que o Bitcoin fosse chegar a 100 mil reais a unidade, agora está em 150 mil. Então, é perigoso? Sim, é perigoso, porque quando cresce demais a gente fica de olho aberto, porque pode significar que nós estamos num processo de bolha. Mas a gente vai ficar observando aí, né, essa coisa toda aí, né? E também o Duque, né? O meu personagem, né? Animado, o meu peixe, né? Pode ter alguma coisinha, um personagem que seja uma historinha, que seja uma espécie de tirinha falada, que seja só eu e o Duque. Por que não? Eu acho válido. Eu acho que tudo na arte é válido, né? Então, como é o meu espaço, esse espaço de podcasting é o meu espaço, eu posso usá-lo da maneira que for mais interessante, né? Seja para mim, quanto para o público. Se as pessoas gostarem, aí a gente continua, a gente vai fazendo, né? Porque essa é a ideia, né? De fazer mais e melhor, né? Para que as pessoas possam me ouvir, saber o que eu tenho a dizer, ter uma relevância. Por que não? Eu tenho muito a dizer. Se você quiser me ouvir, vamos lá, estamos aí, né? E o que eu projeto para o Castor e seus escapes, eu não sei. Mas eu espero que seja muito promissor, né? E que eu possa melhorar aí a minha técnica para que eu possa fazer mais e mais episódios para você que está me ouvindo, né? Desde já agradeço, né? Porque foram 10 episódios e foi até bom, inclusive, receber feedback de amigos de que pode ser melhorado, né? Nos próximos episódios. E eu espero também futuramente fazer episódios com convidados, conversando com pessoas, né? Porque eu conheço muitas pessoas que podem agregar muito a você, ao debate sobre coisas importantes. É isso aí, é o que eu desejo para 2021, 2022, 2023, 2024, assim vai indo. É nóis, é isso aí. Está encerrando agora o nosso episódio, o último, derradeiro episódio. É a última coisa que eu estou fazendo esse ano para o mundo. E esse ano, talvez a melhor coisa de 2020 seja hoje, porque esse ano está acabando. Eu tenho um desejo muito fraterno, muito humilde, com muita fé, porque acho que nós vamos precisar de uma fé, não a fé enganosa, né? De acreditar em tudo, mas é aquela fé de construção, aquela fé de ter esperança, de esperançar. Não é fé de se enganar, é a fé de esperançar, de buscar dias melhores, de buscar uma nova condição. 2021, que seja o ano da vacina,
o Covid, né? Que mudou tudo, né? E que vai trazer uma revolução à ciência, né? Porque a forma como algumas vacinas foram feitas é uma forma revolucionária que vai mudar muito a construção de vacinas para o futuro, né? É uma tecnologia, né? A biotecnologia trouxe um avanço tecnológico muito grande em relação à construção da vacina do coronavírus, né? E, mano, você acredita que ainda pode vir a reboque a vacina da AIDS? Pela primeira vez na história, já tem uma vacina da AIDS contra o HIV, a vacina contra o HIV, que está na fase 3 de testes, que é a fase mais ampla. Se for aprovado, nós teremos a vacina contra o HIV. E ainda há um trabalho forte de desenvolvimento para chegarmos à cura do HIV, né? Que talvez seja uma das maiores vitórias nesse caso, chegamos a 40 anos, né? Do início, né? 40 anos do início da crise provocada pela epidemia de HIV no mundo. Pandemia, é uma pandemia. Porém, hoje é uma coisa que está mais sob controle, mas que descobriu-se que há formas de combater, né? Testagem em massa e tratamento a todos que estiverem infectados, porque quem chegar ao nível de tratamento em que o nível retroviral no sangue for indetectável, se torna intransmissível. Ou seja, a pessoa pode até mesmo fazer sexo sem proteção com outra pessoa que ela não passa o vírus HIV. Então, são esperanças que a gente vai construindo para 2021 e é uma torcida muito grande para que isso dê sucesso, para mudar muito essa situação do país, do mundo e também buscar novos horizontes para todos nós, né? E assim, é esperançar, né? O que eu desejo a você, meu amigo, minha amiga, é que 2021 seja um ano que seja maravilhoso no sentido de que você descubra o seu protagonismo. Descubra que você tem algo de heróico em você. De que você tem como salvar aqueles que estão do seu lado sofrendo. Que você seja agente transformador do mundo para melhor sempre. Que você entenda que não está sozinho no mundo. Que sempre vai ter alguém que vai fazer com que você não se sinta sozinho, não se sinta fraco. É isso que 2021 reserva pra gente. Faltam 7 horas para 2020 no Brasil, em São Paulo. Eu estou encerrando
esse podcast faltando 7 horas para terminar 2020. E 7 é tido como um número vinculado a algo perfeito, né? As 7 maravilhas do mundo, né? E é isso que a gente precisa entender, que nós seremos perfeitos e nós seremos melhores, que nós seremos maravilhosos. Feliz 2021. Eu vou ficar um pouco em recesso e volto no ano que vem para a segunda temporada de Castor e seus escapes. Se cuidem. Você acabou de ouvir Castor e seus escapes, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.